Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre saúde, o combate ao câncer no país. Um levantamento mostra que o câncer já é a principal causa de morte em 11% das cidades do país. De acordo com o Observatório de Oncologia, a crise do coronavírus agravou o combate à doença. O estudo indica que a maior parte dos municípios está nas regiões Sul e Sudeste. As consequências da pandemia nos casos de câncer no Brasil em destaque no Diálogo Jovem Pan. E hoje temos aqui uma convidada, a Nina Mello, que é coordenadora do Observatório de Oncologia da Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, participando do Diálogo Jovem Pan. Tudo bem, Nina? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da rádio, da televisão, do YouTube, da internet. E eu já começo te perguntando, primeiro, o papel da Abrale. Acho que muita gente se pergunta, a gente discutiu muito sobre as questões de saúde durante a pandemia e qual que vem sendo o papel da Abrale, uma associação importante para alertar a situação do câncer aqui no Brasil. Bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Thiago. Agradeço o convite e o espaço para falar de um tema super relevante, sobretudo agora, né, com essa questão toda da pandemia, que esses problemas todos que a gente já enfrentava antes, eles têm potencializado, né? Então, o papel da Abrale, desde a sua criação, esse ano a gente faz 20 anos de fundação, dá apoio ao paciente, principalmente oncohematológico, mas não só um apoio na questão, no ponto de vista assistencial, mas também o trabalho da Abrale, ele abrange as políticas públicas, isso que eu vou me aprofundar hoje aqui, que é a pesquisa, o monitoramento de todos os indicadores da oncologia, né, desde mortalidade, mas também assistência, incidência. Todo esse trabalho da Abrale, ele é pautado em 4 pilares. Então, são apoio ao paciente, educação e informação. A gente tem vários outros projetos de capacitação a profissionais de saúde, da atenção básica, profissionais que trabalham aí também na linha de frente da oncologia. O terceiro pilar é a pesquisa e monitoramento e o quarto, políticas públicas. Então, esse trabalho, ele é um esforço conjunto de todas essas questões que são super importantes para a atenção oncológica. Você fala sobre as pesquisas, né? As pesquisas são importantíssimas para saber em que situação que o Brasil, no caso, né, está em relação ao combate ao câncer. E tem um levantamento importante que mostra que 11% das mortes das cidades brasileiras tem a ver com o câncer. E o que é interessante é que não necessariamente essas mortes são registradas em locais mais pobres aqui do Brasil, em locais mais carentes. Muito pelo contrário, são estados que são ricos, como o estado de São Paulo, temos o Rio Grande do Sul. Qual que é o panorama e como é que é feito esse levantamento por meio da Abrale e também de outras associações que tratam sobre o câncer? Tá, antes de falar um pouquinho do resultado, né, dessa questão aí das regiões mais desenvolvidas que você falou, eu queria só contextualizar o motivo que levou a gente a fazer esse levantamento, né? Primeiro que a mortalidade por câncer, ela é uma barreira em todo mundo para a expectativa de vida da população, né, no geral. Ela já é a primeira ou a segunda causa de morte abaixo dos 70 anos em 112 dos 183 países. E no Brasil, ela já é a segunda causa de morte desde 2003. A gente fez um primeiro levantamento, esse levantamento ele é feito através do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, é um sistema que ele é totalmente fidedigno, então retrata a realidade do país, essas informações de óbito. Então a gente fez esse primeiro levantamento em 2015, né? E aí a gente descobriu que em 516 municípios, ou seja, 10% dos municípios do Brasil, o câncer já era a principal causa de morte, né? E aí, com os dados atualizados desse sistema de informação de mortalidade até 2020, 5 anos depois, que é esse estudo que a gente está lançando agora, houve um aumento
de 90 municípios, né? Então, passou-se de 516 para 606 municípios. 11% dos municípios brasileiros, o câncer já é a primeira causa de morte. Então, isso para a gente é muito importante divulgar, e principalmente para os gestores locais, né? Desde o âmbito estadual até o âmbito municipal, né? Então, é muito importante, ele nem sabe, nem tem conhecimento desses resultados, ou que o seu município está inserido dentro dessa lista, né? E aí você falou da questão das regiões, né, que ficaram aí em primeiro lugar nessa mortalidade. Mais de 80% de todos esses municípios, de 11% dos municípios brasileiros, eles estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul, ou seja, as regiões mais desenvolvidas do país. O primeiro estado aí no ranking isolado é o Rio Grande do Sul, com 168 municípios. O que a gente pode de repente ser uma causa disso, né? Eu acho que tem a questão da confirmação diagnóstica. Esses são estados e regiões que têm um melhor acesso aos serviços de saúde, a exames de rastreio, a exames de diagnóstico, então consegue-se diagnosticar mais o câncer, em detrimento de outras regiões, como a região norte, por exemplo, que muitas vezes os pacientes, eles chegam a ter o câncer ou até vir a óbito por conta de câncer, mas sem nem saber, né? Então, esse é um dos fatores que a gente pode ser a causa. Outro fator que a gente também pensa é a questão do desenvolvimento das regiões, né? Então, o câncer, o aumento da incidência de câncer, ele está muito ligado ao aumento populacional. Então, regiões que têm um maior IDH, uma maior expectativa de vida, quanto maior a população, maior é o desenvolvimento do câncer, porque ele está ligado aí ao envelhecimento populacional. Então, isso também é uma outra causa. Claro. Mas, dentre outras causas que podem ser explicadas até por outros especialistas, como fatores ambientais, culturais, enfim. Agora, pela experiência de vocês, a notificação de casos, há uma subnotificação no Brasil, ou o Brasil já conseguiu avançar nesse quesito de fazer um levantamento competente da situação no caso dessa doença, mas existem muitas outras também, né? A subnotificação, ela existe, mas ela não é no sentido de que os casos, eles são diagnosticados, mas não são passados para o sistema. Não é isso. A subnotificação é mais no sentido de que o paciente não chegou a ter esse diagnóstico, né? Simplesmente pelo fato de não ter tido acesso ao sistema, ou por diversos motivos, né? Então, ou uma deficiência dos sistemas de saúde de determinadas regiões que fizeram e levaram a isso, ou seja, por diversos fatores, né, que a gente pode aqui ficar imaginando, mas não por uma ineficiência no registro. Não sei se você conseguiu entender essa diferença. Sim, sem dúvida. Porque hoje a gente, os registros de saúde, eles são sim eficientes, e a gente consegue, com as bases de dados públicas, fazer levantamentos como esse, que são super relevantes e retratam a realidade. Bom, você falou, Nina, sobre as políticas públicas, né? E quanto mais a gente conhece a situação do sistema, melhor você tem a busca por instrumentos para que essas políticas públicas possam sair do papel e que as próprias políticas que já existem sejam melhoradas. Com base nesses dados, de que maneira a Abrali ajuda o poder público também a tomar decisões para melhorar o atendimento e também aperfeiçoar toda essa situação do atendimento no Brasil? Como eu falei
falei lá no início, um dos pilares da Abrale é as políticas públicas e o pesquisa e monitoramento. Então, esses dois pilares, eles têm que andar juntos o tempo inteiro. A gente tem uma equipe forte, uma atuação bem abrangente nas políticas públicas, que fica ali dialogando com o governo, lado a lado. A gente tem ações que são feitas em Brasília e aí a gente consegue levar esses resultados até quem é de direito aí para fazer algum tipo de mudança, para que eles tenham conhecimento e, de repente, possam modificar alguma coisa. Né? A gente sabe que o recurso, ele é finito, ele é pouco e ele precisa ser melhor realocado, né? Então, esse tipo de levantamento que norteia as ações, né, principalmente dos gestores municipais, que têm um recurso menor, é super importante para poder fazer uma ação mais assertiva, uma política de prevenção que seja de fato uma necessidade da sua região, né? Então, a gente faz muito digamos assim, esse meio de campo, né, com os gestores. A gente está muito em contato, a Abrale, com a Comissão Parlamentar de Combate ao Câncer, na Câmara dos Deputados. Então, a gente tem feito esse trabalho. Semana passada houve a Semana de Combate ao Câncer da Câmara dos Deputados em Brasília, então a gente fez o lançamento desse estudo lá, já fez algum diálogo com alguns gestores locais e já está dando alguns direcionamentos. Por outro lado, espaços como esses aqui, de divulgação ampla para a população no geral, são super importantes, né? Então, aproveito também para já fazer um convite para o gestor, ou um prefeito, ou um secretário municipal que esteja nos assistindo, tenha conhecimento desses resultados, que também entre em contato com a gente veja se o seu município está lá na lista, a gente faz uma análise mais aprofundada por tipo de câncer, qual é o tipo de câncer que está lá no primeiro lugar, o que ele pode fazer para modificar essa questão, né? É importante também ressaltar essa questão dos tipos de câncer, porque na região norte, por exemplo, o principal tipo de câncer que mata as pessoas é um câncer totalmente prevenível, que é o câncer de colo de útero, né? E com um simples exame de Papa Nicolau e esse tipo de acompanhamento a gente conseguiria evitar. E por que isso não acontece? Né? Então, seria mais fácil para o gestor e mais barato também, prevenindo vidas até, fazer esses exames na sua população, né? Ter uma maior cobertura desse exame do que tratar um câncer, esse tratamento é mais caro, é sabido disso, e as condições já, quando esse câncer é diagnosticado, já estão em estágios muito avançados e, além de se gastar mais, ser mais impactante financeiramente para o sistema, e também impacta aí para a sociedade, impacta para as famílias, são vidas perdidas que poderiam ter sido curadas e evitadas ou nem ter tido esse diagnóstico, né? Então, é muito importante o gestor saber por conta disso, direcionar melhor o seu recurso, fazer uma política de prevenção efetiva, converse com a sua população de acordo com a sua realidade local, né? Então, eu falei do câncer de colo de útero, que é a principal causa de mortalidade lá na região norte, mas na região sul, o câncer de pulmão, ele lidera aí, né, como a principal causa de morte, mas porque tem uma tendência de aumento de consumo de tabaco, aumento na mortalidade no sexo feminino, por exemplo. Então, de repente, os gestores locais fazerem comunicações e campanhas destinadas ao sexo feminino relacionado ao tabaco,
tabaco. Ontem foi, dia 31 de maio, foi o dia de combate ao tabaco. Então, é importante usar essas datas e esses espaços e, com essas informações detalhadas de acordo com a sua localidade, fazer políticas e campanhas mais efetivas. Estamos conversando com a Nina Mello, que é coordenadora do Laboratório de Oncologia da ABRALHE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Agora, Nina, a gente tem que falar sobre a pandemia. O que a pandemia provocou nos diagnósticos, que foram muitas vezes retardados. O SUS sobreviveu à pandemia, felizmente. Para muitos críticos do SUS, o SUS conseguiu fazer um trabalho, ao contrário de outros países. A gente teve o colapso na saúde da Itália, por exemplo. Mas eu te pergunto, eu sei que a ABRALHE consegue já mostrar um panorama do que foi, pelo menos, o primeiro ano da pandemia em relação aos tratamentos de câncer, as pessoas que adiaram e, claro, as pessoas que dependem do SUS foram as mais atingidas. Qual que é o panorama, o que já se sabe em relação a retardo de tratamento do câncer e o que isso pode acarretar lá na frente por causa justamente da pandemia? Veja, Thiago, esse link ele tem que estar totalmente ligado, né? Esses dados que eu apresentei aqui agora, eles são dados de até 2020, ou seja, a partir de 2021, 2022, isso pode aumentar muito mais, né? Porque justamente aquilo que você falou, o represamento de diagnósticos de câncer, esse retardo em fazer os exames de diagnósticos, ele vai impactar numa mortalidade lá na frente, né? Porque quando o paciente chegar no sistema, tiver esse diagnóstico, ele vai estar no estágio muito avançado da doença e as chances de cura, infelizmente, elas vão ser menores. E aí isso pode causar, sim, um aumento muito grande da mortalidade por câncer. O próprio Observatório de Oncologia já fez um levantamento, então, no ano de 2020, cerca de 46% menos exames diagnósticos foram realizados no sistema público de saúde. Em 2021 já houve uma retomada, né, mas ainda assim, em comparação a 2019, menos 9%, ainda está aquém esses números, mas a gente está tendo uma retomada aí gradativa desses exames. Os estados, né, que têm uma menor assistência, uma assistência mais precária no sistema de saúde, foram os mais impactados. Então, os estados da região norte, nordeste, tiveram aí um número ainda menor de impacto nesses exames diagnósticos em 2020 e 2021. Para quem já estava tratando, a gente também ouviu os pacientes com diagnóstico, as mudanças elas não foram muito significativas, mas o impacto maior mesmo foi naquelas pessoas que não tiveram esse diagnóstico. A gente deixou, né, segundo a Sociedade Brasileira de Patologia, em 2020, 150 mil diagnósticos de câncer deixaram de ser diagnosticados, né, em um ano. Mas a estimativa de incidência, ela não diminuiu, não teve nenhum fator ambiental ou externo que contribuísse para isso, né? Ou seja, esses 150 mil, eles vão se somar aos 60 mil, aos 600 mil do ano seguinte, né? O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele estima para cada ano aí, de 2022 e 2021, 600 mil novos casos de câncer. Então, se a gente for parar para pensar nisso, 600 mil para cada ano, mais 150 mil do ano anterior, isso vai se juntar e o sistema ele não vai aguentar, né? Ele já não aguentava tratar todo mundo ao mesmo tempo. Como é que vai ser isso? Infelizmente, a gente tem aí um desafio grande nos próximos anos. A gente tem estudos que falam que, pelo menos nos próximos 10 anos, a gente ainda vai trazer essa carga de prejuízo do impacto da pandemia na oncologia, né? Por isso que é importante, de novo, a gente monitorar esses indicadores de perto e
fazer esse diálogo aí com os gestores, com o governo, enfim, para tentar minimizar um pouco desses impactos. Agora, Nina, em relação ainda aos atendimentos, né? A gente teve uma discussão muito grande sobre a telemedicina, né? Na pandemia. Essas pessoas foram atendidas de forma remota na pandemia? Qual que é a porcentagem de pessoas essa porcentagem que conseguiu ter um atendimento, mesmo que remoto, na pandemia, no caso do câncer? Para quem já tinha o diagnóstico de câncer, né? Então, a gente ouviu esses pacientes e também profissionais da saúde, sim, eles tiveram acesso à telemedicina. A telemedicina foi uma ferramenta essencial nesse momento, ela veio para ficar. As regulações do Conselho Federal de Medicina, elas já estão levando a isso, né? Ao uso permanente da telemedicina, mas, infelizmente, isso não é uma igualdade dentro do nosso país, né? Então, cerca de 80% dos pacientes que a gente falou durante 2020 e 2021 que se tratam no serviço público não tiveram acesso a essa ferramenta. Então, ela é importante, foi importante nesse período, mas, infelizmente, a gente pode falar assim, né? Só quem teve acesso a essa ferramenta foram os pacientes da saúde privada, que têm acesso aos planos de saúde, enfim, por uma série de questões, né? Aí a gente fala questão de acesso, a gente fala questão de problemas no próprio sistema, no próprio hospital, acesso também das pessoas à internet, a manusear, utilizar essas ferramentas tecnológicas, né? Então, eu acho que isso precisa ser pensado, é uma coisa que veio para ficar, e do ponto de vista da saúde pública, eu acho que precisa ser sim implementado. Eu acho que é uma boa ferramenta, mas há outras questões que precisam ser levadas em consideração também, como distâncias, né, questões assim de internet, como eu já mencionei, enfim, é uma questão, são vários fatores que levam a isso. Agora, Nina, você fala que nos próximos 10 anos o setor ainda vai sentir os efeitos da própria pandemia, então a gente fala em uma doença só, que é o câncer, então você imagina as outras doenças, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que já é possível observar de recuperação disso, ou seja, as pessoas que tiveram cirurgias canceladas ou tiveram consultas canceladas, de que forma isso está sendo reposto, e se é possível o setor público, principalmente, dar conta desse aumento da demanda? Tá, a gente, como eu falei anteriormente, a gente fez um inquérito em 2020, depois em 2021, para saber como é que estava essa continuidade, né? Então, a gente já percebeu em 2021 uma melhora, né, nesse sentido. A tendência é melhorar. Então, por exemplo, para câncer, exames de rastreamento para câncer de colo retal, por exemplo, já houve um aumento em 2021 comparado a 2019, antes da pandemia. Isso já retrata que os serviços, né, por ser um câncer altamente letal, eles já estão aí correndo um pouco atrás do prejuízo. Eu gosto sempre de dar o exemplo aqui de São Paulo, né? Claro que é um estado que ele está aí um pouco fora da curva por conta de gestão e também de recurso, mas é um exemplo importante. Eles fizeram aqui no final do ano passado, no início desse ano, o Corujão da Saúde. Então, para exames de rastreamento de diagnósticos de câncer, quem tinha, né, essa suspeita na atenção básica, eles zeraram a fila. Então, fizeram assim, 3 meses para poder zerar, fazer exames de madrugada, exames em horários que não era ofertado, né? Esse Corujão da Saúde foi importante para zerar essa fila. Então, eu acho que é importante cada gestor conhecer, ver como é que está a fila aí de suspeitas, né, diagnósticas de câncer ou outras doenças, mas a gente fala que o câncer porque ele é urgente, ele não espera, então merece essa atenção especial. E quem sabe, né, dentro das possibilidades
possibilidades de cada região, de cada estado, fazer iniciativas como essa aqui de São Paulo. Mas é importante conhecer, é importante saber, e sem conhecer o seu cenário, como é que ele pode tomar ações como essas, né? Então, por isso que é importante esse tipo de levantamento para isso. Bom, Nina, a Abrale lidera um movimento chamado Todos Juntos contra o Câncer. Eu acho que é importante a gente explicar para o nosso ouvinte telespectador o que isso significa. É uma união de entidades para que políticas públicas possam ser discutidas, como nós já falamos aqui no programa. Esse grupo pode trazer quais vantagens para quem precisa de tratamentos contra o câncer aqui no Brasil e quais os exemplos que você poderia dar para nós sobre como que isso funciona? Perfeito, você falou tudo. É como se fosse uma rede, né? Uma aliança, uma coalizão de várias entidades que são relacionadas ao câncer para poderem juntas levar essas demandas e assim melhor ser ouvidas, né? A gente fala que uma andorinha só não faz verão, né? É um ditado que existe. A gente vê muito isso na prática. A Abrale, com todo esse trabalho bem consolidado nas políticas públicas desde 2002, trabalhando aí só na oncohematologia, foi sentindo essa necessidade aí de expandir esse trabalho para a oncologia no geral e contatar esses aliados. Então, hoje, no Movimento Todos Juntos contra o Câncer, existem mais de 200 organizações, dentre associações de pacientes, sociedades médicas, pacientes ativistas, hospitais e outros médicos e profissionais da saúde que trabalham em conjunto através de grupos de trabalhos pautados na política nacional da atenção oncológica. Então, tem grupos de trabalho que trabalham questões referentes só a diagnóstico, a promoção da saúde, a câncer feminino, masculino, pesquisa clínica, dados públicos e privados. Então, cada um na sua área de expertise, e aí vai montando ações para poder melhorar aí a atenção oncológica. E aí é isso, é uma rede que trabalha bem alinhada, né, com todos esses atores que eu já mencionei, e tem ações que são desenvolvidas para poder fazer esse trabalho, desde aprovações de projetos de lei. A gente fez uma declaração de apoio à atenção oncológica que foi levada ao Ministro da Saúde, a todos os outros gestores, deputados, que contém todas as prioridades que precisam ser feitas para a oncologia, não só do cenário, mas a gente, inclusive, mostra como fazer, né? Quais são os pontos que precisam ser elencados através desses especialistas, desses grupos de trabalho que eu já mencionei. A gente dá sugestões de como fazer, melhorar esse cenário, né? Então, por exemplo, a mortalidade por câncer está aumentando. Como fazer? Então, a gente coloca fazer o monitoramento, levar os gestores, contatar, entendeu? Então, a gente sempre mostra os cenários, pontos prioritários e já apresenta uma solução. Isso para os gestores é muito interessante, né? Porque muitas vezes eles estão lá dentre todas as outras demandas e meio que já é um trabalho pronto que auxilia e acaba otimizando muito o tempo, né, para pesquisa, para entendimento de cenário e também a otimização de recurso. E, Nina, a gente está cansado de ouvir dos médicos que a prevenção é a melhor arma para se combater qualquer doença. E esse grupo que reúne essas empresas, os hospitais e tudo mais, qual é o foco na prevenção? Porque quanto mais você previne, menos você tem um paciente lá na frente que vai precisar de toda a estrutura, não só de um SUS, mas também de um hospital particular. Total, o foco ele é total, não só do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, mas também de todas as ações da Abrale, enfim, a gente está falando aqui, são dados alarmantes, importantes, mas a gente, com o único objetivo de não chegarmos, né, não termos esse diagnóstico, não chegarmos a uma situação difícil, e tudo isso é parte da prevenção e da promoção da saúde. A gente tem organizações
organizações dentro do movimento que a linha de frente é a promoção da saúde, como a ACT, né, Aliança de Combate aí aos Fatores de Risco. Então, a gente fala muito do tabagismo, né, antitabagismo, que é um dos fatores de riscos assim, principais, não só para o câncer de pulmão, mas para outros cânceres importantes também, como o câncer de bexiga, entre outros. Então, a gente faz, ontem, como eu já mencionei antes, foi o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, então a gente faz ações em cima disso, ações para... a gente tem inquéritos aí do Vigitel que mostram pra gente como é que tá a característica da população em relação a outros fatores como o consumo de álcool, a obesidade, a questão de atividade física, a prevenção primária que a gente chama, né, que são a prevenção através de uma rotina com o serviço de saúde, uma rotina de prevenção e rastreio, né? Então, você fazer sempre aí os exames para quem está na recomendação, as mulheres e na idade, mamografia, os homens também para fazerem os exames preventivos do câncer de próstata. A gente trabalha muito ativamente nesses meses, né, de campanhas como Outubro Rosa, não só assim, do ponto de vista de acesso ao câncer já diagnosticado, mas como prevenir, né? A gente fala da saúde da mulher como um todo, da saúde do homem como um todo, que merece uma atenção. Existe a política de saúde do homem, a saúde do homem ela é um pouco negligenciada por vários motivos. O homem, ele não tem essa cultura de procurar, né, atendimento médico rotineiramente. Então, a gente trabalha ativamente nisso também, no Novembro Azul, que é aí, a gente pauta essas questões. A gente tem esses grupos de trabalho também, como eu mencionei, que trabalham exclusivamente as questões de prevenção e promoção da saúde. Então, essa é como se fosse a pauta principal de todo o nosso trabalho. Perfeito. Nina, já te agradecendo mais uma vez pela atenção, pela gentileza, por estar aqui na Jovem Pan. O canal principal da Abrale, para quem quiser conhecer o trabalho da associação, por favor. A Abrale, o canal principal, ele pode entrar pelo site, www.abrale.org.br. A gente também tem um número, um 0800, que é 0800 9973 773 9973, o número 011 3149 5190, 3149 5190. Esse número também é o WhatsApp, então você pode adicionar e mandar qualquer dúvida, qualquer questão que você tiver. A gente tem também um espaço lá da Abrale com todas as informações, mas também para quem quiser apoiar o nosso trabalho, tem diversas formas de doação, enfim. Colocar aqui também o site de oncologia, que é www.observatoriodeoncologia.com.br. É um trabalho destinado para pesquisadores, onde tem vários tipos de estudos relevantes, né, da área da oncologia. São estudos que a gente transforma os dados já existentes do governo em informação analítica, informação palatável e objetiva. Perfeito. Então, tem os dashes lá filtráveis por região, para os gestores que quiserem saber um pouco mais, enfim. Nina, muito obrigado mais uma vez e bom trabalho para vocês. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tudo de bom, se cuidem, façam os seus exames preventivos e a gente se coloca aqui de novo à disposição para o que precisar. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Falamos sobre o tratamento contra o câncer, esse período difícil da pandemia, com a Nina Mello, que é coordenadora do Observatório de Oncologia da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Você ouvinte, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco.